Paz a todos. Este capítulo é a segunda parte de Lidando com os Poderes Demoníacos. Para vencer os poderes demoníacos, é importante ser capaz de reconhecer a presença e as táticas deles. O Espírito Santo providenciou um dom especial para esse propósito. Esse dom é chamado de discernimento de espíritos. Discernir significa descobrir, avaliar e fazer uma distinção entre. O dom do discernimento de espíritos permite que o crente discerna os espíritos que operam em outras pessoas. Ele permite que ele descubra, avalia e identifica os espíritos malignos. O dom do discernimento de espíritos é muito importante quando se lida com poderes demoníacos. Ele permite que você discerna imediatamente se uma pessoa tem ou não um espírito maligno operando por meio dela ou contra ela. Ele impede o engano por parte de espíritos sedutores e mentirosos. Quem tem este dom pode reconhecer as táticas e os motivos malignos dos poderes demoníacos. Por exemplo, alguns casos de surdez e mudez, de acordo com o registro bíblico, são causados por um espírito. Outros surdez e mudez podem ser resultado de um acidente ou doença. O discernimento permitiria que você determinasse a causa por trás da condição e que possibilitaria um ministério específico. Nem todos os crentes têm este dom espiritual especial de discernimento dos espíritos. Se um crente não tiver este dom, há sinais de presença demoníaca que podem ser observados. Quando a mulher sirofenícia veio a Jesus com o apelo para ela que ele expulsasse um espírito imundo de sua filha, ela disse: "Minha filha está muito endemoniada." Como ela sabia isso? Ela sabia pelos sintomas. A detecção é simplesmente observar o que os espíritos demoníacos fazem com uma pessoa. Aqui estão alguns sintomas de atividade demoníaca. A obsessão demoníaca é reconhecida por uma preocupação incontrolável e incomum com demônios, Satanás ou o ocultismo. Essa pessoa pode se envolver em práticas ocultas, acreditar constantemente tudo a Satanás e aos demônios e se preocupar com o estudo de demônios e Satanás. A opressão demoníaca pode ser reconhecida por uma amarração física. A filha de Abraão, que Jesus livrou do espírito de enfermidade, estava fisicamente amarrada. A doença crônica pode ser uma opressão demoníaca. Uma opressão mental, distúrbios na mente ou na vida dos pensamentos, como tormento mental, confusão, dúvida, perda de memória, etc., são sinais de opressão demoníaca. Isso também se aplica à inquietação, à incapacidade de raciocinar ou de ouvir os outros, à capacidade anormal de falar ou à reserva que pode ser exibida. Nem todos os problemas mentais são causados por Satanás. O desânimo, a depressão e a desorientação podem ser causados por alergias a determinados alimentos ou por um desequilíbrio químico errado no cérebro. Deus é capaz de curar problemas mentais e doenças não causados por poderes demoníacos, bem como trazer libertação em casos causados por demônios. Mas é preciso ter cuidado para não classificar todas as doenças ou problemas mentais como sendo causados por espíritos demoníacos. Às vezes, uma simples mudança de dieta ou no estilo de vida eliminará um problema se ele for causado por causas físicas. A opressão demoníaca também pode ser reconhecida em distúrbios nas emoções que persistem ou se repetem, incluindo ressentimento
ódio, raiva, medo, rejeição, autopiedade, ciúme, depressão, preocupação, insegurança, inferioridade, etc. Pode ser identificado por meio de problemas espirituais como dificuldades extremas para vencer o pecado, incluindo hábitos pecaminosos e rejeições de soluções espirituais para os problemas. Os demônios podem criar circunstâncias difíceis que são opressivas. Essas circunstâncias geralmente envolvem confusão e podem ser imediatamente identificados como demoníacas, pois Deus não é o autor da confusão. A possessão demoníaca pode ser reconhecida pelos seguintes sinais: a presença de um espírito impuro. Isso é a demonstração por uma impureza moral básica e sujeira. Isso pode incluir desejo de ficar sem roupas. Força física incomum, quando uma pessoa demonstra força além da capacidade normal. Ataque da raiva, que podem ser acompanhado de espuma pela boca. Resistência a coisas espirituais. Nos relatos de Marcos 5, versículo 7 e Marcos 1, versículo 24, os demônios conheceram Jesus imediatamente e pediram a ele os deixasse em paz. O medo do nome de Jesus, da oração, da palavra e da blasfêmia contra o que é espiritual são todos sintomas de possessão demoníaca. Pode-se notar blasfêmia excessiva ou características físicas contorcidas e mudanças bruscas de comportamento quando são mencionadas coisas espirituais. Mudanças na personalidade e na voz. Uma pessoa que normalmente é tímida pode se tornar agressiva ou violenta. As ações, assim como a aparência, podem ser afetadas. O caráter moral e a inteligência podem mudar. A voz pode ser alterada. As aflições físicas que acompanham doenças aparecem mais comumente no sistema mental e nervoso. Elas também podem incluir uma lamentação geral ou definhamento físico. Lesões físicas auto-infligidas. Em Mateus 17, há a história do filho de um homem que se jogava no fogo. Em Lucas 8, esse homem possuído por demônios se cortou com pedras para infligir ferimentos físicos. Angústia terrível. Lucas 8, versículo 28, relata que esse homem andava chorando por causa dos terríveis tormentos internos causados por a possessão. Incapacidade de viver normalmente. Este homem não podia viver em sociedade, mas vivia nos túmulos no cemitério. Por meio de métodos não bíblicos, a capacidade de prever o futuro e descobrir o que é desconhecido, disse-se que a mulher em Atos 16:16 estava possuída por um espírito de adivinação. Os itens a seguir também podem indicar opressão, possessão ou obsessão demoníaca. Imoralidade obsessiva, como envolvimento com pornografia, adultério, fornicação, masturbação, homossexualidade e outros pecados sexuais. Forte compulsão por distúrbios alimentares, suicídio, automutilação, mutilação e assassinato. Vícios em drogas e álcool. Transe, visões e meditação que não sejam focados no único Deus verdadeiro ou dele provenientes. A escravidão a emoções como medo, ansiedade, depressão, ódio, raiva, ciúmes, maledicência, inveja, orgulho, amargura, negativismo e crítica. Você deve se preparar. A fé vem ao ouvir a palavra de Deus, a palavra específica ou rema. Começa a desenvolver a fé em seu próprio coração, lendo o Novo Testamento com uma nova atitude.
Tudo é o que Jesus disse a seus seguidores para fazer, você começa a fazer. Tudo o que ele disse que faria, espera que ele o faça. Se ele disse que você pode libertar as pessoas afligidas por Satanás, então espera vê-las libertadas. Se ele disse para expulsar demônios, faça-o em seu nome e espera que eles lhe obedeçam. Desconsidera todos os ensinamentos do homem e as experiências pessoais que você teve. Aceita como verdadeira e haja de acordo com ele. Você é o embaixador de Cristo. O embaixador nunca duvida que o país que ele representa apoiará sua palavra. Jejua e ora antes de administrar a libertação. Como o poder e a autoridade para a libertação vem de Deus, é bom estar em contato. Alguns demônios sairão somente por meio da oração e jejum. Isaías 58 ensina que Deus honra o jejum que se concentra em ministrar as necessidades dos outros. Sempre que possível, uma equipe de crentes deve ser usada para amarrar e expulsar demônios. Jesus enviou seus discípulos em pares para esse ministério. Isso não significa que você não possa ministrar sozinho a uma pessoa afetada por demônios quando a encontrar, mas há força na unidade de oração com outro crente. Como a força vem da unidade, aqueles que se juntaram a você no ministério de libertação devem estar igualmente preparados com oração e jejum. Em casos de opressão e obsessão, como depressão, doenças causadas por demônios, etc., prepara a pessoa que receberá o ministério. Ela precisa ter sua fé edificada por meio da palavra rema de Deus sobre a libertação. Isso pode não ser possível no caso da possessão. Se você incentivar as pessoas afetadas por demônios a orarem por elas sem a devida instrução, é como incentivar os não salvos a aceitar Jesus como Salvador sem saberem quem Ele é, sem reconhecerem seus pecados e sua necessidade de salvação. Ao compartilhar o Evangelho, um ganhador de almas sábio não pressiona por uma decisão muito rapidamente. Há um ministério preliminar a ser feito. A instrução adequada deve ser dada. O mesmo se aplica à libertação. Às vezes, Deus liberta sem essa instrução, mas ao ministrar a libertação, você deve usar adequadamente todos os canais prescritos pela palavra de Deus para ver o trabalho realizado. A fé é um canal para o poder libertador de Deus e ela vem a ouvir a palavra de Deus. Portanto, a instrução é importante. Jesus combinou a pregação e o ensino como a cura e a libertação e instruiu seus seguidores a fazer o mesmo. O ministério de libertação para as pessoas afetadas por poderes demoníacos pode ser feito durante uma parte regular do culto da igreja. Esse ministério não precisa ser confinado apenas em sessões particulares. É um ministério válido da igreja. Jesus ministrou aos endemoniados como parte de um culto regular da igreja. Entretanto, não é necessário esperar ter um culto regular para lidar com os poderes demoníacos. Jesus trouxe libertação quando e onde quer que eles fossem encontrados. Quando você estiver pronto para ministrar libertação, começa com adoração e louvor. Entramos em sua presença, onde a libertação é cura por meio da adoração e do louvor. A libertação pode vir por meio da adoração e do louvor, mesmo sem o ministério por meio da oração, porque Deus habita nos louvores do seu povo. Quando louvamos, Ele está presente para curar e libertar. Em seguida, você deve criar um ambiente de fé. Você
já começou a fazer isso quando ministrou a palavra sobre libertação, mas talvez também precisa tomar uma medida adicionais para criar um ambiente de fé. A incredulidade prejudicou até mesmo o ministério de Jesus em Nazaré. Às vezes, Jesus colocava os incrédulos para fora enquanto ministrava. Outras vezes, ele levava as pessoas para fora de sua aldeia, um ambiente de incredulidade, para ministrar a eles. Ocasionalmente, conforme a orientação de Deus, talvez você precise pedir que as pessoas que lutam contra a incredulidade, o medo, etc., saiam. Você deve orar primeiro. Peça sabedoria e discernimento antes de começar a ministrar a libertação. Durante a oração, Deus pode revelar a você uma palavra de conhecimento, fatos e informação específica sobre uma pessoa ou condição para que você saiba como orar. Uma palavra de conhecimento pode incluir uma profunda sensação de conhecimento ou uma impressão em seu espírito, pensamentos, palavras ou sentimentos. A palavra de conhecimento pode revelar o que é a doença e por que a pessoa tem essa condição. Ou um versículo das Escrituras, a palavra rema para aquela situação, condição, pessoa ou grupo. Talvez uma visão, imagens no olho da mente relativas à pessoa que você está ministrando. Ou palavra de fé, palavras especiais de encorajamento e fé especificamente para aquele indivíduo. Deus pode revelar uma unção especial, uma infusão repentina de poder, talvez sentido como um formigamento, calor ou confiança sobrenatural. Ou um ato especial de fé que, se a pessoa realizar, será libertada. Deus pode lhe dar palavras específicas de sabedoria sobre a condição da pessoa, mas se Deus não revelar algo a você de forma sobrenatural, não hesite a usar uma entrevista. Jesus usou tanto métodos naturais quanto sobrenaturais. Em algumas ocasiões, ele discerniu a condição das pessoas por meio do Espírito Santo. Em outras ocasiões, ele perguntava o que eles queriam e há quanto tempo estava sofrendo. Uma entrevista o ajuda a obter informação para que você possa orar mais especificamente. Ela também o ajuda a determinar se a pessoa precisa de mais instruções antes de você orar. Jesus fazia isso com frequência. O próximo capítulo é a terceira parte de Lidando com Poderes Demoníacos. Que Deus o abençoe. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.